Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Esta série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Hoje é primavera. Olha que legal, estamos na primavera. A gente estuda a Bíblia Sagrada diariamente. A gente estuda a Bíblia Sagrada diariamente. Estamos acabando o estudo do trimestre do inverno. Veja, hoje é primavera e nesse sábado começa o trimestre da primavera, tá bom? E a gente vai estudar o livro de Josué. O livro de Josué é a continuação do livro de Êxodo. Nós estamos estudando Moisés. Moisés conta a saga do povo de Israel saindo do Egito, indo para Canaã, a terra prometida. Moisés morreu nesse percurso, já chegando à entrada de Canaã. Então Deus escolheu o seu escudeiro, Josué, para continuar a luta da conquista de Canaã. Então, a partir de sábado que vem, já vou publicar na sexta à noitinha, o novo trimestre, tá bom? Estamos nos despedindo de Jiri Moscala. Ele escreveu esse guia de estudo aqui, que muitos conhecem como lição da escola sabatina. E essa é a última lição. Então, nós estamos na lição 12, né? Hoje é segunda-feira, dia 22. Dia 22 de setembro. Você notou que eu não estou gravando de manhã porque choveu de manhã aqui na nossa cidade e eu não pude sair para fazer a gravação, mas estou fazendo agora. Peço ao Senhor do Céu que não chova por esses minutos agora, tá bom? Ofertas e o Espírito. Nós vimos ontem o sábado do Senhor e hoje e amanhã nós vamos ver ofertas e o Espírito. O tabernáculo é construído, tá bom? Então hoje, segunda-feira, dia 22, e amanhã, terça-feira, 23. Estamos começando a primavera, não é? Tá um vento de outono aqui. Leia Êxodo, capítulo 35, verso 4 ao 35. Capítulo 36, verso 1 ao 7. E responda: que lições importantes este texto apresenta para nós hoje? Aperta o pausa, leia lá e volta aqui. Comentário do autor. Uma grande quantidade de materiais valiosos foi necessário para construir o tabernáculo. E isso foi de coração, de boa vontade e com alegria. Deram ouro, prata, bronze, linho fino, pedras preciosas, tecidos especiais, madeira de acácia, azeite de oliva, especiarias e muitos outros itens necessários. As pessoas também doaram seu trabalho, porque muitos objetos específicos precisavam ser produzidos por meio de trabalho artístico e diligente. Além disso, alfaiates especiais tiveram que tecer vestes para os sacerdotes que ministraram no tabernáculo. Vocês acabaram de passar no YouTube ao vivo aqui. Querem voltar e falar boa tarde? Amanhã então. E para o sumo sacerdote, cujas vestes eram bem elaboradas, incluía um peitoral e um turbante maravilhoso. Deus havia abençoado abundantemente os israelitas por meio
dos presentes que os egípcios lhe deram ao saírem do Egito. Eu fiquei meio desconcentrado, os moços passaram aqui. Agora, tiveram a oportunidade de apresentar ofertas de gratidão pela direção misericordiosa e poderosa de Deus. E o coração deles foi movido a realizar essa obra para a glória de Deus. O povo estava doando com tanta alegria e generosidade que chegou uma hora que Moisés foi informado: Moisés, o povo está trazendo muita coisa. O povo está trazendo mais do que a gente precisa. Êxodo 36, 5. Assim, ele teve que interromper as doações, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Êxodo 36, 7. Pela orientação do Espírito Santo, Deus equipou e capacitou o povo para construir o tabernáculo com exatidão. O Senhor encheu Bezalel, Aholiabe e outras pessoas do Espírito de Deus, dando-lhes sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico para a execução dessas obras. Para promover essas obras, Deus capacitou Bezalel e Aholiabe, de modo que eles puderam fazer todos esses trabalhos de artista, não é? O dom do Espírito perdão, me desconcentrei de novo, estou no meio da rua aqui. Era um projeto gigantesco e tinha que ser realizado exatamente de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. O dom do Espírito Santo estava relacionado a diferentes habilidades, e ser cheio do Espírito não é um processo mágico e nem sempre significa que recebemos poderes espirituais especiais. Para promover a obra de Deus e cumprir a missão, Ele capacita seus servos a cumprir seus objetivos e fazer isso com habilidade. Quais são os dons que você recebeu quando ficou cheio do Espírito Santo? Acredito que Deus me deu o dom do ensino. Lembre-se de que os dons espirituais só se desenvolvem quando cultivamos o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Às vezes eu estou aqui falando no monte da internet e eu penso, meu Deus, acho que as pessoas não estão aceitando, compreendendo o que eu estou fazendo. Mas aí eu sinto que Deus diz, vai, faça. Não importa que tem pessoas melhores do que você, faça a sua parte. Quem sabe você não consegue fazer a obra de modo que outros talvez não conseguissem, não é? Você tem um dom especial? Coloque aí nos comentários. Qual é o seu dom? Você desenvolve ele na igreja ou você desenvolve em outro ambiente? Falando ainda da tenda tabernáculo. Essa tenda tabernáculo, o santuário, ela foi erigida de acordo com o modelo que Deus deu para Moisés. E ela tinha que ser com todos os detalhes. A cabana, os espaços sagrados, tinha um espaço santo, um espaço santíssimo, tinha um pátio, os móveis, tinha a mesa, o altar, a arca da aliança, sabe? A divisão entre santo e santíssimo era maravilhoso. E na lição de
terça-feira, a gente vai ver que o tabernáculo é construído. Veja, terça-feira, dia 23. Dê uma olhada rápida em Êxodo 36, verso 8 a 38. Êxodo 37, Êxodo 38, Êxodo 39, verso 1 ao 31. Por que foram dadas tantas instruções? O que significa no ensino? O que isso nos ensina sobre como Deus se importa com cada detalhe? Deus é detalhista. Ele faz a obra de modo perfeito. E ele diz: sedes perfeitos como perfeitos é vosso Pai que está no céu. Quem disse isso foi Jesus. Sede perfeitos como perfeitos é o vosso Pai que está no céu. Deus é detalhista. A tenda tabernáculo foi feita com muito esmero, caprichada mesmo. Aqui não vai falar sobre isso, mas eu já quero falar do tempo. Lembra que as pessoas trouxeram muitas ofertas para construir a tenda tabernáculo, que os construtores tiveram que falar: chega de trazer. Eu estou lembrando aqui que quando o templo foi construído por Salomão, teve um doador que extrapolou os limites de doações, o rei Davi. Só de ouro ele trouxe, como é que é? 100 toneladas. É isso mesmo. 100 toneladas de ouro. Imagina? Essa oferta hoje, acho que nenhum país conseguiria cobrir, né? Conseguiria suplantar. Os israelitas construíram minuciosamente o tabernáculo. Desculpa. E as instruções que Moisés havia recebido no Monte Sinai foram seguidas atentamente. Diversas peças foram construídas. O tabernáculo com seus diferentes tecidos, cortinas e partes. Êxodo 36, 8 a 38. A arca, Êxodo 37, 1 a 9. A mesa para os pães da proposição, Êxodo 37, 10 a 16. O candelabro, que é aquele castiçal maravilhoso, Êxodo 37, 17 ao 24. O altar do incenso, Êxodo 37, 25 a 29. 6. O altar do holocausto, Êxodo 38, 1 a 7. 7. A bacia de bronze, Êxodo 38, 8. 8. O pátio, Êxodo 38, 9 a 20. E 9. O material usado no tabernáculo, Êxodo 38, 21 a 31. Êxodo 39 descreve a estola, o peitoral e outras peças das vestimentas sacerdotais. As cerimônias do tabernáculo expressavam visualmente as verdades do Evangelho, ilustrando o plano da redenção divina. As diversas cerimônias retratavam, primeiro, como Deus odeia o pecado e lida com ele. Segundo, como salva os que se arrependem. 3. Qual será o destino dos ímpios? 4. Como o Senhor garantirá uma eternidade gloriosa sem a presença do mal. Se você ficou com alguma dúvida sobre alguns desses itens, coloque aí nos comentários e a gente pode aprofundar cada um desses temas, tá bom? Duas cerimônias diferentes, mas intimamente relacionadas, eram realizadas no santuário. Uma diária e outra anual. Esse ministério de duas fases ilustravam como Deus lida com o pecado e salva os pecadores por meio do serviço diário do santuário. Deus garantia que os arrependidos teriam seus pecados perdoados e pela graça receberiam a salvação. Para receber a salvação, um sacrifício tinha que ser feito apontando para a morte do Messias, cujo sangue nos purifica de todo o pecado. 1 João 1:7. A confissão do pecado e a aceitação do manto da justiça de Cristo estavam no centro dessa dádiva. Salmo 32, 1 e 2. Assim, o pecador arrependido recebia a certeza do perdão e se alegrava com a salvação. O sacrifício diário era
Acontecia todo dia, diário, todo dia. Então era oferecido um cordeiro às 9 da manhã e às 3 da tarde. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E uma vez por ano era feita esse sacrifício anual, onde todo o povo de Israel se juntava na tenda na tenda do tabernáculo. E nesse dia especial, o sumo sacerdote fazia uma expiação por todos os pecados. E só nesse dia o sumo sacerdote entrava no santuário, no santíssimo do santuário, a parte mais especial do santuário. Então, diariamente, o sacerdote fazia as ofertas e a intercessão. E uma vez por ano era feita essa grande expiação da pátria, que era feita pelo sumo sacerdote. Então esse ritual ele representava a Cristo. Então Cristo era o nosso cordeiro, o nosso sacerdote e o nosso sumo sacerdote. Cristo é o pão da preposição. Cristo é o santuário que nos alumia diariamente. Cristo é a arca da aliança, a certeza da aliança aceita por Deus, a aliança que o homem fez, não é? A aliança feita lá no Sinai, que foi confirmada depois no Monte das Oliveiras. Você entendeu mais ou menos? Tem alguma dúvida? Anote aí, tá bom? Para finalizar aqui. O serviço anual no dia da expiação ilustrava como Deus eliminaria o pecado, resolvendo esse problema e garantindo uma eternidade livre do mal. Levítico 16, João 1, 29. Esse ministério de duas fases se cumpre no ministério de Cristo em duas etapas, no santuário celestial, onde ele efetua a obra em nosso favor. Leia lá Hebreus 7, 25. E trará a solução final para o problema do mal, Daniel 7,13, Daniel 7,14, Daniel 7,22, Daniel 7,27, Daniel 8,13, Daniel 8,14, Apocalipse 21, 4. O santuário era o lugar para adorar a Deus e render-lhe graças. Adorar é desenvolver um relacionamento com Deus que convida os crentes a desfrutar dessa comunhão. Amém? Depois do tabernáculo foi criado o santuário por Salomão. E nós vimos que esse santuário ele foi destruído por Nabucodonosor quando da invasão do povo de Deus, quando da invasão de Israel pelo povo da Babilônia. Então depois, Zorobabel, lá com Esdras e Neemias, não é? Reconstruiu esse templo e no futuro, um pouco antes de Jesus aparecer, o rei Herodes reformou esse templo, que ficou conhecido como o segundo templo, não é? Esse templo foi destruído no ano 70 da nossa era, simbolizando que Deus abandonou o seu povo como nação. A partir dali, a nova aliança feita na cruz se estendeu para todos os gentios, todos, judeus e não judeus, irmanados numa única religião, o cristianismo. O Estado de Israel hoje não é o Israel de Deus, não é o Israel mencionado na Bíblia. O Estado de Israel hoje, eu acho que ele nem é cristão, só 2% ou 20%, agora não lembro direitinho exatamente, desse povo de Israel é cristão. Mas é um Estado moderno e está lutando pela sua sobrevivência, não é? Então nós precisamos ter atenção para isso. Mas eles estão tentando fazer o terceiro templo, mas a profecia bíblica disse que
não haverá mais essa oportunidade. Ora, os judeus podem ser salvos? Sim. Como? Quando eles forem religados à figueira, porque eles foram desligados quando da destruição do templo. Eles mataram Jesus e eles foram desligados, eles foram cortados. E no lugar desse galho de Israel foi plantado, foi enxertado os novos cristãos. Então, nós não judeus fomos enxertados na videira verdadeira. Ora, então os judeus estão perdidos? Não! Se Deus pôde enxertar nós que somos uvas bravas na videira verdadeira, muito mais Ele pode fazer enxertando os seus próprios galhos na própria videira. Ou seja, a salvação está aberta a todos, inclusive aos judeus também. Então, meu amigo, meu irmão, se você é cristão, você faz parte dessa grande família chamada na Bíblia de Novo Israel, tá bom? Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.